Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Mais um encontro, né, do workshop Atenção Algarve, é o terceiro encontro nosso. Hoje o tema é Pessoas felizes são mais produtivas. Temos aqui os parceiros, formadores queridos, e Rodrigo Brant, Anabela Martins e Joana Patino, e o Arnaldo, que está aqui maestrando o ambiente. Mas também temos conosco a nossa parceira de Algarve, que é a Maria Inês Barra, que é a dona do Faro Avenida Business Center, que está organizando conosco esse evento. Esse evento ele tem como objetivo para a rede estabelecer suas relações na região de Algarve, Faro, onde é o escritório, e também conhecer um pouco mais de vocês e poder mostrar o que nós na rede desenvolvemos. Nosso primeiro encontro contou com o tema comunicação, cultura e aprendizagem. O segundo encontro foi a mais-valia na sustentabilidade na construção. Cada encontro teve um grupo de parceiros e hoje vocês vão ouvir pessoas felizes são mais produtivas. Obrigada. Maria Inês, por favor. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Mais uma vez agradecemos à Leila e à rede de consultoria por nos ter feito este convite, o qual agradecemos desde logo. Achamos muito interessante, portanto, esta conexão e esta passagem da rede. E os temas são muito interessantes. Realmente este, mais do que nunca, está na ordem do dia, porque após pandemia, agora realmente o paradigma mudou em termos de trabalho e de perspectiva de como nós encaramos a nossa profissão, e realmente é fundamental estarmos bem na nossa pele, e tanto como organização como com os colaboradores individuais ou freelancers ou independentes. Portanto, é fundamental estarmos bem, felizes, portanto, no nosso posto de trabalho, na nossa atividade e profissão. Acho que sim. O Faro Avenida, só para enquadrar um pouco aqueles que não conhecem, o Faro Avenida, portanto, é um business center onde centra a atividade com várias empresas e trabalhadores independentes, e tanto a nível físico, portanto tem espaços próprios de salas, espaço de cowork, salas de reunião e formação, como portanto a nível virtual, portanto temos muitos clientes e parceiros, portanto longe, mas que tratamos de todo, portanto a nível administrativo e da empresa, da sua atividade, para que corra da melhor maneira possível. E realmente agora nesta altura há mais procura até a nível online, a nível virtual, porque realmente as pessoas deslocam-se com mais facilidade, ou também e estão mais longe, não é? Mas ao mesmo tempo estas ferramentas digitais vieram-nos ajudar de forma esplêndida para conseguirmos levar avante o nosso trabalho da melhor maneira.
E, portanto, como a Leila já disse, estamos em Faro, a capital do Algarve, no sul de Portugal, e desde já deixo o convite para nos fazerem uma visita, ou então consultarem o nosso site para quem não conseguir se deslocar presencialmente cá. Está bem? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Maria Inês. E aí eu peço, então, que a Arnaldo apresente o grupo tão querido que está aqui para estar a falar com vocês. A Rita está com problema de entrada aqui, né? Tá, ela já caiu algumas vezes, mas a gente vai aqui aceitando ela, uma hora estabiliza a conexão dela. Isso, obrigada. Tudo de bom para vocês. Obrigada a todos. Muito bem, gente. Maria Inês, Leila, muito obrigado novamente por estarem recebendo a gente aqui. Vocês que estão aqui, prazer enorme para a gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo investimento em estar ouvindo aqui. Como a Leila disse, hoje o nosso tema são pessoas felizes são mais produtivas. Eu sou o Arnaldo Cruz e tenho o prazer de apresentar para vocês as pessoas que vão estar palestrando hoje. A Rede Consultoria Educação traz até vocês Anabela Martins, Joana Patino e Rodrigo Banantes. Portuguesa, radicada no Reino Unido, Anabela é mestre em Psicologia Social e das Organizações e pós-graduada em Psicologia Positiva Aplicada. Além do próprio Reino Unido, onde reside, atua como consultora, mentora, formadora e professora em Portugal e em Angola. Residente em Coimbra, Joana Patino é mestre em psicologia e especialista em psicologia positiva. Empreendedora do conhecimento, life designer, mentora de carreira e educadora no Brasil e em Portugal. Com mais de 10 anos de experiência, atua como formadora, coach e consultora de RH. Também residente em Portugal, Rodrigo Brantes é economista, pós-graduado em gestão de projetos e especialista em liderança com formações no INSEAD, França, e ESAD, Espanha. Com 27 anos de experiência no meio empresarial e de consultoria, teve a oportunidade de liderar diversas equipes de trabalho. Atua como consultor e business coach no Brasil e em Portugal. Anabela, Joana, Rodrigo, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Para nós efetivamente começarmos, Joana, queria te convidar para nos falar sobre por que é importante discutir felicidade nas organizações. Vamos lá, Arnaldo. Primeiro, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso encontro. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Antes de a gente começar a falar sobre isso, eu acho que é importante a gente dizer que construir felicidade tem muito a ver com o nosso autoconceito, né? Com a forma como a gente nos percebe, né? Com cada um de nós se percebe. Então, diante disso, eu queria propor uma atividade rapidinho, né? Vamos levar vocês a pensar como você se apresentaria em uma única frase. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso e compartilhassem conosco, né? Eu estou vendo a Ana Palmeira, a Isis, a Vera, a Inês, a Ana Maria Carvalho, está aí em trânsito, mas vamos ver se você consegue falar conosco. Maria Tereza, a Leila, o Rodrigo, a Anabela, Arnaldo, né? Como é que vocês se apresentam em uma frase? Se eu perguntar, Inês, quem é você? Tirando que você coordena, né? É diretora aí do Faro Business. Além disso, quem é a Inês? Falar de nós é sempre difícil, não é? Dinâmica, talvez. Ok, perfeito. Pronto. Sim. Vamos ficar com a dinâmica da Inês. E quem mais? Quem mais gostaria de se apresentar em uma frase, em uma palavra? Eu sou tetrapai e sextuplo filho único. Tetrapai. E sextuplo filho único. Sextuplo filho único, ok. 4 filhos e ao sexto da... Sextuplo filho único? Isso. Depois eu explico, Tá, porque não cabe. Ok, seguimos. Quem mais gostaria de falar sobre como você se apresenta num primeiro momento? Eu posso falar, eu sou mãe, amiga e entusiasta. Perfeito.
Você pegou. Eu também sou mãe de Pedro Maria e posso dizer inovadora e incentivadora. Boa, boa, Leila. A Michele, a Maria Tereza, a Vera. Vera abriu o microfone. Vera, quem é você? Olha, eu sou a Vera e sou uma pessoa curiosa e que gosta de aprender. Perfeito, curiosa, gosta de aprender. Quem mais? A Ana Palmeira abriu aí a câmera e apareceu para nós. Olá, sou Ana. Gosto sempre de aprender coisas novas e sou muito dinâmica. Perfeito, como a Inês, né? Trouxe aí a dinamicidade para a sua vida. Maria Ana Maria Tereza. Carvalho botou no bate-papo. Votou. Ela votou o seguinte, ela é... eu penso que... Maria Carvalho, tá? Eu penso que estou no mundo para provocar o desenvolvimento de pessoas, além de mãe e filha. A Isis Macedo também escreveu aqui. Bom, gosto de dizer que sou uma pessoa positiva, gosto de ver e criar o melhor ambiente possível, sou curiosa, estou sempre disposta a aprender e compartilhar conhecimento. Alguém mais gostaria de compartilhar conosco? Sou eu agora. Eu sou um pai apaixonado e louco por natureza e por aventuras. Boa. Posso? Sim. Eu sou a Maria Tereza, sou mãe, gosto muito de ajudar os outros, estou muito aberta à aprendizagem, gosto de desafios. É assim que eu me apresento. Muito bom, Maria Tereza. Obrigada. Acima de tudo, muito solidária. Boa. Obrigada. Michele, você está aí? Consegue nos ouvir? Sim. Eu sou Michele, sou mãe de 2 filhos. Eu sou bem alegre, comunicativa, né? E curiosa, criativa e gosto de aprender sempre. Boa. Obrigada, Michele. Bom, eu vou falar também, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito da educação, acredito muito nessa troca, me considero uma nômade digital porque defendo a minha liberdade geográfica, tá? E tenho um cachorrinho de 16 anos que é como se fosse um filho. Então, eu também me acho mãe diante disso. Soraya. Soraya está aqui? Soraya colocou aqui no grupo, tá. Mãe, amiga e parceira, sou firme na caminhada em direção ao meu propósito com alegria. E a Isis comentou aqui que foi uma graça essa resposta. Bom, por que a gente traz, né, esse refletir sobre quem nós somos, por que a gente traz essa perspectiva de parar um pouquinho e pensar como a gente se apresenta? Quando nós falamos sobre nós, a gente traz aí desejos, expectativas, autoconceito, a forma como a gente se percebe. E quando a gente fala em felicidade, de uma maneira geral, e no trabalho, muitas vezes a gente busca realizar essas características nossas, né? Se eu sou dinâmica, eu vou procurar um ambiente que me dê essa dinamicidade, seja na vida, seja no trabalho, seja na vida fora do trabalho, seja na vida dentro do trabalho. Se eu sou uma pessoa que gosto de ajudar, que sou solidária, como a Maria Tereza trouxe, se ela não encontra esse espaço, né, onde ela pode exercer essa força de ser solidária, provavelmente o seu sentimento de bem-estar, a sua sensação de bem-estar fica comprometida. Então, a gente perceber, né, o que é que são valores inegociáveis nossos, né, quais são as nossas forças, quais são as nossas características, olhar para dentro, né, ajuda para que a gente possa encontrar esse espaço de felicidade, porque, afinal de contas, felicidade é uma construção, né? A felicidade não é algo que a gente acha, né, com um toque de mágica. E aí a gente traz essa questão, né? Por que é tão importante discutir a felicidade nas organizações? Como a Inês colocou muito bem, esse é um tema que está muito em alta, especialmente pelo contexto que a gente vive, né? E além do contexto, além dessa mudança, né, que a gente vem passando, até vi Arnaldo falando sobre isso no webinar dele, né?
o que é que mudou tanto no mundo, né? Qual foi a grande mudança? E a questão do tempo, né? A forma como a gente tem que hoje gerenciar o nosso tempo, administrar a nossa vida diante desse mundo que corre. A gente teve uma pandemia que mudou mais ainda o nosso contexto, né? E aí a gente começa a perceber que questões muito comportamentais começam a entrar como uma necessidade, né? Por quê? Justamente porque a gente vive esse ambiente que é um pouco incerto, né, que tem uma certa competitividade exagerada, em que pese a gente também fale muito de uma construção colaborativa, a rede consultoria é um exemplo claro disso, né, o que a Leila faz de juntar pessoas, né, para que a gente possa pensar juntos, e nas informações interessantes, em mentorias, em consultorias, de forma compartilhada, isso vai na contramão da competitividade, mas ela existe, né, ela está aí ainda, nos nossos espaços de uma maneira geral, né? Alguns comportamentos perversos, né? No sentido de comportamentos que geram mal-estar para o ser humano, né? Vem acontecendo em ambientes empresariais e fora dele, né? A liderança mal preparada é um outro elemento, uma liderança que ainda vem, que traz um pouco o berço aí do Fordismo, né? Do controle de tempos e movimentos, e que hoje já não cabe tanto na nossa sociedade, né? O foco nos gaps dos colaboradores. Então, todos esses elementos, né, geram no colaborador autoestresse, geram no colaborador, inclusive, uma possível síndrome de burnout, que já é aí algo mais agravado, né, que aparece, e hoje tem sido um dado muito significativo no nosso universo. Essas mensagens que aparecem aqui do lado, essas notícias que aparecem aqui do lado, elas são bem recentes, né? Elas são de 2018 para cá, tá? Então, tem coisa, inclusive, pouco antes da pandemia, né? Então, Portugal, essa notícia é de 2018, diz que é o 7º país com mais estresse no trabalho da Europa, tá? Essa é uma pesquisa que, se você for ler em detalhes, ela traz esse ranqueamento e mostra que houve uma involução nesse sentido, ou seja, Portugal cresceu no ranking, né? Foi para níveis mais altos de estresse, né? Além disso, a saúde mental no trabalhador poderia estar à beira do burnout. Então, esse artigo de 2021 fala sobre o aumento do burnout, né, na nossa sociedade, e nesse mesmo artigo, ele traz a importância de se refletir sobre felicidade e bem-estar na organização como um elemento preventivo, né, dessas questões emocionais muito presentes hoje. E esse último dado, eu acho ele até bem forte, né, que diz que 68% dos colaboradores preferem falar com um robô do que com o seu chefe sobre estresse no trabalho. Essa notícia é de 2020. Então, imagina, além da gente ter um ambiente competitivo, que muda o tempo todo, com profissões que podem ser extintas, com novas profissões que vão surgir, com novas exigências, com uma necessidade enorme de adaptação do colaborador, a gente ainda tem essa situação em que, muitas vezes, o colaborador não percebe no seu líder, né, uma humanidade suficiente para que ele possa se abrir e colocar suas questões humanas, né? Então, é nesse cenário, né? Claro que aqui a gente traz elementos para evidenciar essa importância de discutir essas questões, mas, de fato, esse é um dado preocupante, né? É uma situação preocupante dentro da nossa realidade. E, por outro lado, a gente tem aí algumas informações que nos ajudam a pensar que a felicidade, ela vem acontecendo, né? Essa discussão sobre a felicidade vem acontecendo nas organizações. Então, a gente tem uma pesquisa que acontece aqui em Portugal também, né? Acontece em outros lugares, Estados Unidos, no Brasil, né? Em outros países a gente também tem essa pesquisa, mas aqui em Portugal ela acontece anualmente, que chama Empresas Felizes, onde se faz um levantamento de quais foram as empresas que foram consideradas como quem trabalha a felicidade dentro da organização, né? E essa pesquisa, ela nos mostra que trabalhar a felicidade aumenta a rentabilidade, né? Então, é sim uma relação direta entre trabalhar bem-estar e felicidade na organização e aumento de resultados, inclusive financeiros, né? Quem é mais feliz falta menos 36%, tem menos 45%
de vontade de mudar de organização e sente-se mais produtivo em 9%. Tá? Esse é um dado de pesquisa, né? É um dado que, claro, que toda pesquisa ela tem um contexto, ela tem uma hipótese a ser confirmada, mas ainda assim não é um dado que a gente pode generalizar para todas as empresas e todo o mundo, mas é um dado que nos mostra que se você interfere ali e investe nessas dimensões da felicidade, a gente pode ter um resultado. Né? Temos também uma outra informação, esse dado é bem recente, que diz o seguinte: o tema da felicidade não significa que podemos ignorar tudo aquilo que é negativo e doloroso nas organizações e que vai sempre acontecer. Isso é eu acho essa fala, né? Essa fala é do Miguel Pina e Cunha, um professor, né, daqui da Faculdade de Economia de Lisboa, e o que eu acho importante reforçar nessa fala dele é para a gente sair daquela ideia de que tudo é muito fácil, ser felicidade agora está na moda, a gente consegue fazer isso muito simples, de forma muito simples, não existem emoções negativas, não existe infelicidade. Trabalhar felicidade não é negar emoções negativas ou adoecimentos, é investir para que a gente possa prevenir essas situações, né? Então, é importante que a gente se posicione aqui de que a gente não defende essa felicidade tóxica, né? Que sempre é possível e que a pessoa tem que negar as suas emoções negativas e suprimir, muito pelo contrário. Estabelecer uma estratégia de coping, né, de enfrentamento às emoções negativas, faz parte de um processo de construção de felicidade, tá? Tem uma pesquisa, um artigo bem recente também, né, que diz que a empresa feliz, isso é uma utopia ou é uma realidade? Então, a gente vê aí uma discussão de que salário contribui, sim, para aumento de sensação de bem-estar, mas em apenas 12%, né, para os índices de felicidade. Então, é importante que a gente possa perceber como investir nesses 88%, trazendo o dado do Fábio Pina, né, que faz parte ele é um gestor de felicidade aqui dentro de uma empresa em Portugal, tá? Trouxe esse dado aqui também para dizer para vocês que isso já vem acontecendo, reforçando essa ideia, né? Nós tivemos na edição de 2021 um recorde de respostas em relação à pesquisa, né? Foram 6.380 respostas de colaboradores que foram analisadas 300 empresas, e no ano de 2021 são essas 3 empresas que têm aí esse selo, né? Ou são as principais empresas, as top 3 que trabalham felicidade dentro da organização, que é a PHC, a It People e a Milestone, tá? Mas, afinal de contas, como a gente faz isso, né? Que mágica é essa para que a gente construir felicidade na organização? E é importante a gente pensar que felicidade ela é uma cocriação, né? Ela tem um elemento aí da empresa, uma responsabilidade que cabe à empresa de estabelecer políticas e práticas, né, que conduzam a um processo de construção de felicidade dos seus colaboradores, com forte influência da sua liderança, que tem que estar muito bem preparada para fazer esse trabalho, né? Geralmente é a área de RH que conduz esses processos, né? A psicologia organizacional e do trabalho ganha um P a mais, aí passa a ser psicologia positiva organizacional e do trabalho, que consegue estabelecer, construir políticas e práticas de RH que fortaleçam a felicidade, né, para os seus colaboradores dentro da organização. Mas também é um processo de cocriação e cabe a nós, trabalhadores, também achar os lugares onde a gente consegue desenvolver a nossa felicidade, construir a nossa felicidade. E não é possível pensar que a gente vai fazer isso tão somente no ambiente de trabalho. Essa divisão entre trabalho e vida pessoal, ela há um bom tempo já vem sendo discutida e já caiu, né? Que isso não existe claramente, né? Que as empresas precisam considerar o trabalhador como um ser holístico e integral em todas as suas dimensões, e nós, colaboradores, precisamos entender que muitas vezes questões da nossa vida pessoal vão interferir, né, no nosso ambiente de trabalho, né? E a gente também tem essa responsabilidade de buscar, né, essa construção de felicidade. E aí, dentro dessa perspectiva, se eu olho para a empresa, eu posso considerar
que existem algumas dimensões, né? Vamos começar a colocar isso em prática. Eu sou uma empresa que desejo colocar em prática esse investimento na felicidade do colaborador. O que é que eu faço, né? Então, normalmente, né, a gente divide essa estratégia em 3 dimensões, né, de aplicação. Uma delas a gente chama de dimensão transcendental, né? O que é que seria isso? Trabalhar muito a questão dos propósitos pessoais e profissionais, propósitos organizacionais alinhados, ou seja, uma clareza nessa comunicação, o colaborador entende qual é o propósito da organização, se percebe nesse propósito, entende qual é a sua função e o sentido do seu trabalho, né? E consegue enxergar ali que aquele trabalho é significativo e relevante. E essa é uma dimensão que a gente pode trabalhar, né, para construir felicidade dentro da organização. Mas não é a única. A gente também pode trabalhar muito mais na linha da qualidade de vida, né, que tem a ver com a estrutura física, com a jornada de trabalho, se é uma jornada mais flexível ou não, se eu consigo fazer um processo híbrido hoje em dia tem sido muito desejado, né, pelos colaboradores, né, se os processos de trabalho estão claros, né, se os processos de trabalho estão muito bem desenhados, cada um sabe da sua responsabilidade, não tem nebulosidade em relação a desvio de função, né, a clareza de que a minha atividade é diferente da do colega e que se compartilha em algum momento, né, algum elemento aí que tem de compartilhamento, mas está claro que existe ali a função de cada um. Então, isso aí a gente pode dizer que é um investimento na área material, né, da empresa. E, por fim, e não menos importante, a dimensão relacional, que tem uma relação direta com a qualidade dos relacionamentos interpessoais e de uma liderança, né, que trabalha aí uma liderança positiva, né, que estabeleça ou fomente uma cultura de confiança, generosidade, né, comunicação não violenta e reconhecimento do colaborador. Portanto, o líder acaba sendo um papel, como eu disse antes, né, acaba tendo um papel fundamental nesse processo. E se a gente quer começar por algum lugar a trabalhar isso dentro da nossa organização, recomendo que a gente faça isso através das nossas lideranças. Se a gente pudesse resumir, né, tá, Joana, diante disso, como é que eu consigo implantar, né? Entendi que a gente tem que trabalhar essas dimensões, mas como é que eu faço isso na prática? Primeiro, a gente trabalhar essa questão da construção da felicidade como um princípio e propósito das organizações. É o que a gente costuma pensar em mudar o mindset da empresa. Ela entender que a felicidade, ela não é uma construção, não é uma consequência, ela tem que ser a causa que mobiliza a nossa ação, né? Pensar a felicidade como consequência é, por exemplo, eu estabelecer algumas ações pontuais de bem-estar, né? Sem entender que isso afeta diretamente a produtividade, sem perceber essas relações, né? Na verdade, a gente vai olhar para o ser humano como um todo, integrá-lo à organização. Como é que eu faço isso? Com clareza de comunicação, com alinhamento estratégico, com entendimento de valores, né? Com adequação de perfil à função, né? Então, fazendo isso, eu estou trabalhando a felicidade como uma causa, né? Eu estou trabalhando o pertencimento do colaborador, não uma consequência de um benefício, não uma consequência de uma festa anual, não uma consequência de um equipamento ergonômico que eu ofereço, ou de um aumento de salário, ou uma bonificação, né? Então, é um pouco mais amplo que isso. Depois, a gente trabalha a edificação de organizações saudáveis, como? Através das políticas e práticas, né, que a gente vai ter que construir do zero, alinhando isso dentro da estratégia da organização e das lideranças, para que as lideranças que estão preparadas consigam fazer a construção do capital psicológico positivo nos colaboradores, né? Que é trabalhar otimismo, que é trabalhar inspiração, que é trabalhar cuidado com o outro, né? E isso forma esse capital psicológico, né? Onde a cultura permite que todos se percebam num ambiente em que é possível fazer essa troca positiva.
E, por fim, a gente tem aí a efetivação, né? Aquilo que foi construído na edificação das organizações saudáveis, ele, de fato, vira procedimento. Então, as minhas políticas e práticas de gestão, elas passam a ser políticas e práticas positivas. E quem executa, geralmente, as políticas e práticas de gestão positiva é a área de RH, fazendo ajustes nos seus processos seletivos, defendendo uma marca empregadora, fazendo ajustes nos seus processos de desenvolvimento, educação corporativa, gestão por competências, considerando aspectos humanos no seu processo, né? Então, tudo isso é uma cadeia que se constrói para que a gente tenha aí, de fato, uma felicidade sendo construída, né? Aqui eu trago só alguns elementos para a gente pensar, né? Tá, e como eu edifico, né? Como eu entendi que existem passos, mas como eu continuo nessa construção? Constantemente fazendo um alinhamento de missão e valores, né? Missão, visão e valores da organização para os seus colaboradores, compartilhando propósitos, né? Que sejam significativos e que façam sentido para o trabalho do colaborador, que para que o colaborador, trabalhando para que o colaborador compreenda o sentido do seu trabalho, né? Fazendo um alinhamento entre qualidade de vida, bem-estar e felicidade versus metas, produtividade, rentabilidade, né? Como é que eu equilibro essa balança? Relacionamentos, que os relacionamentos da organização possam ser saudáveis, né? Que eles, de fato, tenham ali emoções positivas sendo geradas e que os gestores se percebam como íntegros e confiáveis. Se você se debruça no estudo da felicidade nas organizações e vai perceber que características existem para um líder positivo, é muito presente a questão da integridade e da confiabilidade, né? A gente vê ali uma consistência entre palavras e ação por parte do líder, né? E isso pode ser construído, pode ser treinado, pode ser desenvolvido na nossa liderança. Isso tudo é empresa, mas também existe a nossa parte, né? Como é que nós, trabalhadores, que estamos ali naquela balança, né, contribuindo para essa construção de felicidade, podemos agir, né? Podemos realmente fazer a nossa parte nesse processo. E aí eu trago a capa dessa revista, essa revista que chama Feliciência, que faz parte de um instituto, inclusive, que discute felicidade e que defende que a felicidade no trabalho, para que a gente possa encontrar, a gente precisa olhar também para dentro de nós, né? E existe um estudo do Roman, que o nome dele é um pouquinho complicado, ele é um australiano, mas é Kisnari, tá? Kisnari, ele tem um Z mudo aí, Kisnari. Para facilitar, ele tem um livro que chama Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida. E ele defende que existem 3 dimensões, né, desse trabalho ideal. E essas dimensões são sentido, o fluxo, que é o famoso flow do Mihaly, né, que é aquela possibilidade de eu encontrar um trabalho que me absorva e que eu consiga fazê-lo de uma forma que eu esqueço até do tempo, de uma maneira simplificada seria isso, né? E liberdade, né? Então, sentido de trabalho, fluxo e liberdade. Para cada um de nós, a liberdade é diferente. Para mim, a liberdade geográfica, para a Leila pode ser a liberdade intelectual, né? Então, cada um de nós constrói um significado para essas palavras. E aí eu faço esse convite para você, né? O que é que lhe dá sentido? O que é que faz o trabalho ter sentido? Para você, o que é que lhe dá flow? O que é que lhe dá esse sentimento de que, de fato, eu estou fazendo uma atividade que eu gosto, que eu faço bem, que eu não vejo o tempo passar? E para você, o que é que lhe dá liberdade, né? Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade intelectual, o que é que você busca? Então, parar para olhar para dentro e entender o que é que me move de verdade, no sentido de construir a minha felicidade, pode lhe ajudar a construir a felicidade no espaço de trabalho que você vivencia hoje, né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar. E agora eu passo para a Anabela. Aliás, antes de passar para a Anabela, eu tenho essa atividadezinha com vocês, que eu fiquei aqui empolgada na fala e achei que tinha perdido tempo, já ia passar para a Anabela. Mas queria ouvir de vocês, o que é para você felicidade? Felicidade no trabalho, o que é para você? O que é que lhe dá o sentimento de felicidade no trabalho?
eu vou, enquanto vocês pensam, buscam aí, né, a fila para falar, que está todo mundo muito animado para falar, eu vou lembrar aqui um pouco do que a Ana Maria trouxe, que ela, de certa forma, já falou isso, né? Ela trouxe aqui que ela gosta de provocar o desenvolvimento das pessoas. Provavelmente, Ana Maria, se você estiver conseguindo falar conosco, provavelmente esse é um elemento de felicidade para Ana Maria. Estou certa? Estou errada? Fala para a gente. Mas seguindo nesse raciocínio, né? O que é que faz para você, o que é que dá felicidade para você no ambiente de trabalho? Posso? Sim, por favor. Eu acho que a primeira razão é ter gosto em levantar de manhã e ter gosto de ir trabalhar. Eu acho que é um privilégio isso. E desde logo, desde o primeiro minuto, a pessoa sai de casa com prazer, com vontade de fazer mais e de aprender. Para mim isso conta muito. Conta muito. Não é só o chegar ou só quando chego ao escritório ou ao meu local de trabalho que me vai dar essa vontade, esse gosto. Eu acho que tem que começar desde o primeiro minuto do dia. É verdade. E o que é que faz, Inês? Você tem essa vontade de chegar no escritório, essa vontade de sair da cama, de sair do seu conforto. O que é que faz? Olha, faz ter várias coisas para tratar e logo de manhã começar a escrever no telemóvel ou no bloco de notas o que tem que fazer. Para além do que já tinha escrito antes, vou ainda acrescentar mais, porque realmente de manhã é quando me ocorre muitas das tarefas e tudo mais. Pronto, ou lembro-me disto ou daquilo. Eu acho que para mim funciona muito bem amanhã. Isso é legal, a Inês ela traz dois aspectos interessantes aí. O primeiro, quando ela diz que é chegar e fazer as coisas que eu tenho, anotar, escrever, ou seja, a dinamicidade que ela falou lá para trás, né? Quando ela se representa com a dinamicidade, né? Eu sou uma pessoa dinâmica, então o trabalho que ela faz hoje proporciona essa dinamicidade. E aí você conecta quem eu sou, qual é o conceito que eu tenho de mim mesmo e aquilo que eu consigo fazer no trabalho. Então, ouvindo você, claramente eu vejo uma força em ação no trabalho que você desenvolve. E tem um outro elemento que ela trouxe, que não é necessariamente vinculado a isso que a gente está conversando aqui, mas tem a ver com produtividade, é que horário eu sou mais produtiva, né? Então, a Inês já disse, de manhã para mim é um horário bom, eu sou produtiva, eu consigo fazer as coisas, enfim, eu já vou anotando. Então, para você, qual é o seu horário mais produtivo, né? Isso também ajuda. De repente, você tem um trabalho em que você tem que fazer uma mega produção de manhã e você é uma pessoa que é produtiva à tarde, né? Provavelmente o Rodrigo vai falar sobre isso, por isso a sua produtividade vai ser impactada aí. Então, teve a Isis que colocou aqui no grupo, que para mim é sentir-se útil e tanto aprender quanto compartilhar conhecimento, me sentir agregada à equipe, perceber que meu trabalho faz sentido e agrega valor à comunidade. Então, a gente vê aí conhecimento, compartilhamento de conhecimento é uma força, a gente vê aí a questão de se sentir parte, pertencimento é uma das dimensões de engajamento. Então, a gente consegue ver alguns elementos aqui também já aparecendo. A Soraya fala, felicidade é poder compartilhar aquilo que possa fazer diferença para o outro. Meu tema é sustentabilidade, preciso plantar a sementinha do cuidado em um solo fértil e fertilizar os solos não férteis. Mais uma vez, compartilhamento, dentro de um valor muito próprio, que é a sustentabilidade. É isso, eu acho que eu passo agora a palavra para a Ana. A Ana vai falar um pouco mais sobre felicidade através da psicologia positiva. Você está sem som. Olá, desculpem. Eu e as tecnologias. Então, nesta continuidade daquilo que a Joana estava a falar, em que, de facto, a felicidade organizacional e no trabalho é uma co-construção. Se é uma co-construção, nós
indivíduos, trabalhadores, temos um papel muito importante. E eu ia perguntar-vos, sem pedir-vos resposta só, é uma pergunta de autorreflexão. És feliz? Se calhar esta pergunta não é a primeira vez que a estão a ouvir. Tantas vezes, uns numa troca de conversa, num café, uma amiga, um familiar, um conhecido nos pergunta: és feliz? E às vezes conseguimos responder rapidamente, temos a resposta na ponta da língua, porque provavelmente estamos a passar um episódio ótimo, digamos assim, mas às vezes não conseguimos muito bem dizer. No entanto, esta questão da felicidade, quando perguntada, se nós fizéssemos um questionário à população inteira, do mundo inteiro, cada um iria dar uma resposta do que é felicidade para si, do que é ser feliz para si, diferente. E muitas vezes as respostas materializam-se em coisas, em situações, em contextos. Mas se refinarmos essas respostas todas, às vezes uma pessoa diz: eu gostaria de ter um trabalho A, eu gostaria de trabalhar no sítio tal, ter um carro, ter uma casa, estar mais tempo na praia. Porquê? Isso, de alguma forma, refinado, traduz-se em felicidade para a pessoa. Eu gostaria de ter um carro porque eu acho que esse carro me traria mais bem-estar, mais satisfação com a vida. Então, todas as respostas que cada um daria diferentes acabam, de alguma forma, por nos conduzir a um caminho que é comum a todos nós, que é a felicidade. É a maior busca do ser humano. Todos nós andamos a vida toda, desde que tomamos conta e consciência de nós mesmos, à procura de sermos felizes ou de sermos mais felizes, desta insatisfação constante. Eu volto-vos aqui a perguntar e volto-vos a convidar a esta reflexão. És feliz? O que é que te traz felicidade? E no trabalho? És feliz? És feliz no trabalho? Se não és, porquê? Onde estás a colocar a resposta? No outro ou em ti? Quando a resposta é dada, quando vem uma resposta, se eu sou feliz no trabalho, tendencialmente nós temos, digamos assim, a tendência de responder que eu não sou feliz porque o meu patrão, porque o meu colega, porque o ambiente de trabalho. Respondemos de forma externa. Eu convidava-vos a olhar para dentro, para mim, a centrarmos em nós como pessoas. E reparem que em qualquer ambiente de trabalho, os nossos clientes são pessoas. Os nossos colegas, os funcionários, são pessoas. Se nós não entendermos de pessoas, como é que vamos entender de negócios? Não é? Então, daí tudo isto que a Joana já introduziu, da importância de se falar da felicidade, é cada vez, e está cada vez a ser trazida para as conversas, para os meios de comunicação social, agora os média, aqui a internet. Ouve-se muito falar de felicidade organizacional, de trazer questões de bem-estar e construir dentro das organizações, porque de facto começamos a perceber que os negócios vivem de pessoas e que as pessoas procuram a felicidade. Então este tema é de facto muito importante e é de facto muito importante que cada um de nós, sejamos nós empregadores ou sejamos nós empregados, estejamos em que situação a gente esteja, ou como a Joana, que é nómada, não é? Que é patroa e empregada, quase como aquela, né? Portanto faz um jogo dos dois. Muitos de nós fazemos isso também. Portanto, se não nos conhecermos a nós mesmos, nesta questão da felicidade, que é o que mais procuramos na vida, como é que nós vamos desenvolver o nosso negócio, quer para nós, quer para o outro, não é? Porque estamos a falar do mesmo, embora em posições diferentes.
Afinal, o que é isto de felicidade? Tem que haver uma definição, não é? Quando falamos de felicidade e quando estamos nestas palestras, não é? Nós estamos sempre à espera que a pessoa que está a falar dos temas, das temáticas, nos dê uma definição e nos diga qualquer coisa que a gente possa apontar e que leve para o nosso dia-a-dia como uma máxima que eu, a partir de agora, vou usar porque alguém, algum estudo, me diz que isto é aquilo, então se isto é aquilo, eu vou pegar e vou trabalhar sobre isso. O que é que acontece? Se formos à literatura, se formos à ciência, há inúmeras definições de felicidade, porque dependendo do contexto, dependendo do país, dependendo da situação que a pessoa está a viver, da idade, de tantos outros fatores, o construto de felicidade varia. No entanto, nós temos que chegar sempre, digamos assim, a um ponto de encontro. Eu trouxe aqui dois pontos de encontro. Um, que é a Organização Mundial de Saúde, o que é que ela diz sobre isto da felicidade? Já existe, digamos assim, um ponto de trabalho da Organização Mundial de Saúde que nos orienta para esta questão e para termos atenção sobre a saúde psicológica e trazendo a felicidade como uma área de trabalho atual. Segundo a OMS, entende-se felicidade como um estado de bem-estar e satisfação com a vida. E esta definição encontra-se com o olhar científico da psicologia positiva, que é quem mais estuda esta temática, e que diz também que é uma experiência de contentamento, de bem-estar, que é combinada com uma sensação de que a vida tem sentido e que vale a pena ser vivida. E, portanto, isto resume, no fundo, o que é, afinal, a felicidade. É uma sensação de bem-estar e de satisfação com a vida. Com base nestes estudos que foram sendo feitos, o grande precursor, o que deu, digamos assim, a porta de saída, porque isto já vem sendo falado anos atrás pela psicologia, não é? Só que não tinha um foco tão central quanto tem nos dias de hoje. Quem deu, digamos assim, o grande mote foi Martin Seligman, que assumiu na altura, eu penso que em 1998, assumiu a presidência da Organização American, a APA, American, agora falha-me aqui o nome em inglês, apesar de eu estar em Inglaterra. Associação de Psicólogos do Mundo, né, que gera no mundo. Ela surgiu nos Estados Unidos, mas gera os psicólogos no mundo. E ele, nos estudos, começou por dizer, então, se os pensamentos negativos podem ser aprendidos, então os pensamentos positivos e ótimos também. Vamos lá estudar isto e ver o que é que podemos fazer para aumentar, digamos assim, o nosso bem-estar e aumentar a nossa satisfação e plenitude na vida. E esta vida engloba a vida pessoal e engloba a vida profissional, porque os estudos estão, digamos assim, direcionados para ambos os campos. Então, Seligman surgiu-nos com um modelo que tem o acrónimo de PERMA, que é uma sigla dos significados em inglês, que traduzidos para português significam no P, emoções positivas. Engajamento é uma palavra que nós usamos muito atualmente, porque já é uma palavra que começa a aparecer muito em Portugal, mas por engajamento entendemos envolvimento, compromisso, por relações positivas, por sentido e propósito naquilo que estamos a fazer, realização, sentido de realização e vitalidade. Bom, quando o Seligman nos constrói este modelo, ele traz-nos, digamos, uma base de trabalho de que podemos, ao trabalharmos sobre cada um destes pilares, ele diz-nos que podemos aumentar os nossos índices de bem-estar e de satisfação com a vida. Isto não é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula, é um modelo que nos faz olhar para cada uma destes pilares como pilares centrais e construtores de bem-estar, de felicidade e satisfação com a vida. Então, ele diz-nos que a questão de trabalharmos as emoções positivas significa trazermos para o nosso dia-a-dia, seja na vida pessoal ou profissional, trazermos mais emoções positivas do que negativas. Ou seja, não vamos anular com esta abordagem as emoções negativas, elas vão estar lá, estão presentes, mas trabalhar a questão de aumentar no nosso dia-a-dia
a presença de mais emoções positivas do que as negativas. E com isso devemos cultivar emoções como a esperança, o otimismo, a confiança, a gratidão, a inspiração, e dizer-vos que já existem estudos com ações, com atividades direcionadas para o desenvolvimento de cada uma destas emoções, no sentido de as cultivar e de as trazer para o nosso dia-a-dia. E digo-vos, hoje não vamos abordar, nem vamos aqui aprofundar sobre cada uma destes pilares, mas dizer-vos que não são atividades complexas, não são atividades complicadas que não possamos fazer ou que são muito difíceis, são atividades muito simples e que podem fazer uma transformação muito grande na nossa vida. A questão do envolvimento, o que é que neste modelo Seligman nos quer dizer? É que é importante nós estarmos naquilo que estamos a fazer na nossa vida, seja na pessoal ou profissional, estarmos com uma atenção focada, mas que essa atenção não seja uma atenção de esforço, é uma atenção prazerosa. Ora, para nós podermos ter esse flow, chamado flow, não é? O fluxo, também traduzido por um fluxo, em que eu nem me dou conta de que o tempo passou naquilo que eu estou a fazer, para podermos chegar a este ponto de flow, de atenção focada que flui sem eu dar conta daquilo que estou a fazer, porque encontro prazer na atividade que estou a fazer, nós temos que nos conhecer. E conhecermos sobretudo naquilo que são as minhas habilidades, trabalhar as minhas habilidades, trabalhar os meus talentos, naquilo que é a minha força para o trabalho, para poder, ao dar-me conta disso, ao tomar consciência do que é o meu talento, do que é a minha habilidade, eu poder trazê-lo mais para o meu dia-a-dia e criar mais momentos de flow, e este flow trazer-me bem-estar e felicidade. Ele também nos diz que é importante nós termos relações positivas, ou seja, nós às vezes nós escolhemos as relações que temos uns com os outros, sobretudo no local de trabalho, nós somos colocados com outros colegas e nós escolhemos propriamente, eu quero trabalhar com este ou eu quero trabalhar com aquele, e às vezes as relações não são tão positivas quanto nós desejaríamos. O que é que importa aqui? Nutrir, olhar, cuidar as relações positivas e afastarmos o quanto possível daquelas que são tóxicas, que nos trazem, digamos, sentimentos menos bons no dia-a-dia. Então, cada um destes pilares está-nos a chamar a atenção para o desenvolvimento daquilo que em cada pilar é importante para nós, mas o desenvolvimento no sentido de o tornar, digamos assim, como se fosse um peso na balança, que ele pesasse mais ou que ele pese mais na nossa vida do que, em termos positivos, do que os negativos. E, portanto, cultivar as relações positivas. A questão do sentido e propósito, pois é de mais importante e às vezes parece quase algo que muito distante, que fica lá no horizonte e que eu não consigo atingir. A questão da presença do propósito, daquilo que eu faço e que é maior ou que vai para além de mim mesmo. E olhar, muitas pessoas dizem-se no trabalho, sobretudo, dizem-se eu não gosto muito daquilo que estou a fazer, estou insatisfeito, este trabalho é muito cansativo, ou isto, aquilo. Quantas justificações quisermos. Em cada trabalho, em cada atividade, existe a possibilidade de lhe atribuirmos um sentido, de encontrarmos um sentido naquilo que fazemos, que é maior do que a própria atividade em si. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Por exemplo, alguém que anda a varrer a rua. Provavelmente, os catadores de lixo da noite, que trabalham à noite ou que trabalham durante o dia. Estou a falar destas profissões porque são profissões vistas como profissões não muito queridas. Nós não queremos muito trabalhar nisto, não é? A maioria das pessoas não diz que quer ir varrer a rua, não diz que quer ir ser trabalhador, recolher o lixo. Mas se quem trabalha aqui encontrar um sentido que vai para além de si próprio, e este sentido pode ser visto como, por exemplo, quando eu varro a rua, eu estou a contribuir para que esta comunidade viva mais alegre, mais feliz e que tenha um ambiente mais limpo. Eu estou a contribuir para que a vida do outro a quem eu estou a servir
seja mais feliz. Então, ao atribuir significado, eu mudo a perspectiva com o qual eu estou a trabalhar, com o qual eu estou a executar esta atividade. Portanto, trabalhar este pilar muda a perspectiva da pessoa perante aquilo que às vezes é um trabalho árduo ou que é um trabalho difícil. O outro pilar, o pilar da realização. Esta questão da realização já vem sendo estudada mais atrás por Maslow, que é muito falado quando se fala da motivação e destas questões, que o pico, digamos assim, do pilar da pirâmide de Maslow é exatamente a realização. Ou seja, nós estamos sempre à procura de nos sentirmos realizados, plenos em alguma atividade. Só que colocamos isto muitas vezes num patamar tão alto ou numa dimensão tão grande que nos parece sempre quase que muito difícil de atingir. O que a psicologia positiva, através dos estudos que faz, nos convida é que nós olhemos para a questão da realização em pequenas tarefas. Se eu tenho uma grande tarefa para fazer, um grande trabalho, um projeto muito grande, dividi-lo em pequenas atividades, dividi-lo em pequenas tarefas e eu sentir-me realizado pela conclusão de cada uma. Esse sentimento de realização, quando eu percebo que eu terminei uma etapa dentro de um projeto muito grande, quando eu terminei uma etapa, ele cria uma emoção positiva de que eu realizei aquilo a que eu me comprometi a fazer, e isso aumenta, digamos assim, o nosso estado de ânimo e de satisfação por ter concluído aquela tarefa. E fazendo isto ao longo de todo um plano pode nos ajudar a aumentar os níveis de satisfação connosco próprios naquilo que é digamos, eu ia dizer o achievement, o conseguirmos alcançar os objetivos para o qual nós nos propomos, que é isso mesmo o sentimento que o sentimento de realização nos traz. Eu concluí aquilo que me propus, o objetivo que eu tinha. Dividir em pequenas tarefas ajuda imenso a chegar lá, E, por último, a questão da vitalidade, que tem muito a ver com a questão da saúde, de ter uma vida saudável, que neste modelo é sobretudo dada importância a 3 aspectos, que é dormir bem, comer melhor e movimentar-se. Movimentar-se aqui é mais do que atividade física. Okay? Não é necessariamente, nós estamos aqui a falar necessariamente, eu tenho que começar a ir ao ginásio, mas eu não gosto nada de fazer corridas, eu não gosto nada de fazer caminhadas. Quando se fala aqui de movimentar-se, é de que a pessoa procure no seu dia-a-dia ter movimento físico, para além de estar sentado. Nós hoje estamos muito à frente do computador e do computador vamos para a cama e acabamos na noite, né, para descansar, ou vamos para o sofá. E acabamos por não nos movimentarmos muito. Então aqui é uma chamada de atenção para esta questão da movimentação, repouso e comer bem, alimentar-se de forma saudável. O que é que nós temos aqui? É um modelo, assim, explicado rapidamente, mas dizer-vos que este modelo, conhecendo-o e aprofundando, não faz dele, digamos assim, uma fórmula mágica para que agora, a partir de agora vai acontecer. É sempre uma escolha nossa. Ou seja, cada um de nós é que escolhe livremente ser feliz. E escolher livremente ser feliz significa autoconhecer-se. O que é que eu não estou a fazer? Tendo por base este modelo, já é um bom princípio para começar. O que é que eu não estou a fazer que me está a trazer mal-estar? O que é que eu posso fazer para me trazer bem-estar e satisfação? E, portanto, nós temos aqui já 5 pilares, 6 pilares, nos quais podemos começar a trabalhar no sentido de autoconsciência e de trazê-lo não só numa perspectiva de vida pessoal, mas numa perspectiva de vida profissional. Existe uma forma para a felicidade? A psicologia positiva diz que sim, existe uma forma para a felicidade. E a felicidade, como nos mostra aqui os estudos da Sonja Lubomensky,
ela concluiu nos estudos dela, e outros estudos que vieram depois corroboram esta fórmula, diz que 50% da felicidade é genética. Muitos de nós já trazem, em termos genéticos, uma propensão para o próprio bem-estar que nós sentimos física e psicologicamente. Mas 10% são circunstâncias externas a nós e 40% são ações e pensamentos. O que é que esta fórmula nos está aqui a dizer? Que 50% da promoção da felicidade depende quase de nós, tirando este aqui 10%, mas este 10% de circunstâncias externas é e pode ser influenciado por os 40% que têm a ver com as nossas ações e pensamentos sobre aquilo que são as circunstâncias externas. Okay? Porque pode acontecer circunstâncias externas difíceis de digerir, difíceis de solucionar, mas a forma como nós nos posicionamos e agimos em relação a essas circunstâncias, a forma como nós pensamos sobre as circunstâncias e encontramos soluções para elas, pode diminuir estes 10% e trazê-los para nós em termos de capacidade de mudança. Então existe uma fórmula da felicidade. Não sei se ficam contentes ou não por saberem que parece quase uma fórmula matemática, mas a verdade é que a felicidade depende de nós. Vocês reparem que eu estou a colocar esta questão da felicidade no trabalho, na felicidade organizacional, eu estou a colocá-la no indivíduo. Eu estou a colocá-la em mim. Eu estou a colocá-la em cada um de nós como, digamos, a parte mais importante a ser trabalhada começa por mim próprio. Por eu olhar para mim e por perceber até que ponto eu tenho consciência de que posso trabalhar os meus níveis de felicidade e diminuir os meus níveis de infelicidade, ou traduzindo isto para outra expressão, que é igualmente um construto ligado à felicidade, que é aumentar os meus níveis de bem-estar ao nível pessoal, ao nível do trabalho, onde eu quiser, aumentar os meus níveis de satisfação com a vida. Está nas minhas mãos. Está nas ações que eu tomo e nos pensamentos. E com este modelo que falei, que vos apresentei, aprofundando um bocadinho, ele pode ser, digamos assim, um programa, um guia que cada um pode construir para si mesmo e ele ser diferente de cada um, dependendo de onde a pessoa está com os seus níveis. Pode ser que eu tenha extremamente, o nível de relações positivas seja extremamente alto, mas a minha vitalidade seja baixa, ou que eu tenha um propósito e um sentido muito baixo e tenha emoções positivas alto. Então, eu tenho primeiro que perceber como é que é o meu estado para depois adequar um programa de ações que eu posso fazer por mim mesma para aumentar e elevar os meus níveis de felicidade. Então, eu não vou alongar muito mais disto, porque de felicidade percebemos todos nós, porque é sobre aquilo que nós mais queremos na vida, então andamos sempre atrás de trazer momentos de felicidade, de bem-estar para nós, então nós somos expertos nessa matéria. Provavelmente podemos andar distraídos e não sabermos muito bem em que níveis é que nos encontramos, e se não sabemos em que níveis é que nos encontramos, também não sabemos muito bem que ações tomar para aumentar esses níveis e trazer maior alegria, maior felicidade para nós. Eu ia-vos convidar para, aqui em jeito de termómetro, ia pedir e perguntar aqui ao meu colega se podemos ou fazemos as perguntas assim, ou se temos aqui espaço de resposta. Ia-vos, digamos assim, pedir para usarem como termómetro para vocês começarmos já aqui, medir, eu ia-vos pedir para responder, o termómetro está aí, do bem-estar, e são 6 dimensões, são 6 perguntas,
sobre, numa escala de Likert, sobre exatamente cada um destes pilares. Como é que eu me encontro? Para vocês ficarem com uma ideia já sobre isto. Não vamos ter aqui uma reflexão profunda, mas acho que já podemos fazer este exercício e eu vos dar aqui um minutinho para responderem. Pode ser? Todos conseguem enxergar as perguntas? Eu consigo, Sim. mas eu não consigo responder. Sim, não dá para responder. Ai, não? Eu estou a conseguir, coloco e ele fixa a resposta, Pois, mas ainda não terminei. Eu não. Ana, quem falou não? Eu, Anabela. Você não, quem está com o anfitrião não tem direito à resposta. Oh, eu também gostava de medir as minhas dimensões. Espera aí, deixa eu ver aqui se eu consigo tirar vocês. Não tem problema, deixa só ficar. Vê se você consegue, Anabela. Aham, agora já. É importante dizer para quem nunca preencheu uma enquete no Zoom que não tem como saber quem respondeu o que, tá? As respostas são Isso. privadas. Obrigada, Arnaldo, é isso. Ninguém vai ser descoberto caso esteja com os seus níveis todos em muito em baixo, muito raramente ou nunca. Não se sintam tímidos, respondam com honestidade. Ninguém, como a gente diria por aqui, se alguém estiver no nível Rivotril, não vai. Eu não sei se o Rivotril é tão famoso em Portugal quanto é no Brasil. Eu estou com uma dificuldade, estou com o celular e não consigo ver onde é que eu posso responder. Estou mais habituado ao computador, não tenho muita prática de... Não No celular, desculpa, eu não vi quem perguntou. Maria Vitória. Oi, Maria Vitória. No celular, se você está com o aplicativo baixado ou você está pelo navegador do celular? Porque pelo navegador, provavelmente você não vai conseguir. No celular. Ok. Eu também não estou a conseguir, Ana Palmeira. Nós tivemos até agora aqui 7 respostas enviadas. Ao final tem que clicar em enviar. 8. Arnaldo, acho que a Ana Palmeira está com a mesma dificuldade. Eu só não sei se ela está no celular, no telemóvel ou no computador. No telemóvel, Pronto, Perdão, eu falei celular, telemóvel. Sim, quem está com dificuldade, pronto, este exercício acho que pode fazê-lo como autorreflexão mesmo, para perceber como é que estas dimensões, que são dimensões estudadas como um modelo trabalhado e que promovido traz maior bem-estar e felicidade para a nossa vida, pode nos dar uma ideia de qual é o pilar que eu posso começar a trabalhar de imediato, porque é aquele que está talvez com níveis mais baixos ou com níveis mais baixos do que aquilo que eu gostaria que tivessem, não é?
Não é necessariamente níveis negativos aqui, não é? Nós estamos a falar de um bem-estar que já existe, eu já tenho alguma coisa, mas eu posso sempre, é isto que a psicologia também nos traz como novidade. Eu sou feliz, mas posso ser sempre mais feliz ainda. Eu tenho um sentimento de bem-estar, mas eu posso construir ainda maior nível de bem-estar na minha vida, até porque o dia-a-dia e os meses e os anos e as atividades e os contextos onde vamos estando inseridos também vão variando e, portanto, necessariamente estes pilares também vão sendo alterados, vão mudando. Pode compartilhar, Ana? Pode, força. Eu tenho que tirar de compartilhamento eu? Ok. Não. Então, estejam todos vendo, cada um pode deslizar o... Sim. Todos conseguem ver o resultado? Obrigada, Arnaldo. Sim. Ok, então para a primeira pergunta, só para termos uma ideia do grupo, de nós que estamos aqui. Tenho experimentado emoções positivas, como a felicidade, satisfação, amor próprio, serenidade e alegria regularmente? A maioria diz que frequentemente, o que é ótimo. Mas é como eu vos disse, ainda podemos aumentar mais isto, então vamos lá olhar cada um. Está aqui um 13% que raramente. Então, a estes raramente, a quem respondeu raramente, eu aconselhava a olharmos para este pilar importante da nossa vida, que são as emoções positivas. O que é que eu não ando a fazer para que estas emoções não estejam presentes na minha vida? E o que é que eu posso fazer para trazer maiores níveis de emoções no meu dia-a-dia? Estamos a falar no dia-a-dia, não é emoções, eu não vou trabalhar agora uma coisa e vou ficar com elas durante um ano. Não, isto aqui não há garantias, né? Eu costumo dizer, quando estou em sala de aula aos meus alunos a falar sobre isto, eu costumo dizer, meus queridos, isto é todos os dias, a vida toda. Ou seja, é um trabalho constante, é um trabalho que vai tendo que ser feito cada dia, o dia todo, a vida toda, porque nós vamos mudando as circunstâncias da vida também. Então, emoções positivas, olhem lá para isto. Tenho tido interesse e feito buscas que me cativam profundamente e isto tem resultado na experiência regular de me sentir em flow e crescimento pessoal frequentemente. Nós estamos bem, podemos aumentar. O que é que nós temos que fazer? Não se esqueçam, eu tenho que olhar quais são as minhas habilidades. Como é que eu tenho estado com as minhas habilidades? Eu posso ainda aumentar aqui a minha capacidade de habilidade para fazer alguma coisa? Então, trabalhar isso, porque se eu trabalhar a minha habilidade, aquilo que é a minha vitalidade interna, eu vou aumentar a possibilidade no dia-a-dia de que quando eu estou a fazer algo, o flow seja mais intenso, o foco surja espontaneamente, sem que quase que eu tenha que fazer esforço, porque eu estou no caminho daquilo que é, digamos, minha habilidade interior, a minha força, naquilo que eu nutro mais internamente. Tenho experimentado afeto, amizade e amor em ambas as direções, em diferentes contextos, muito frequentemente. Com 38% são a maioria das respostas. E acredito e trabalho para algo que me transcende a minha vida, 63% respondeu que muito frequentemente. Tenho experimentado um sentimento de realização, seja no domínio profissional ou na vida privada, ocasionalmente com 50%, frequentemente com 50%. Interessante, não é? Cuido bem do meu corpo e da minha mente, faço exercícios regulares, tenho uma dieta saudável, durmo o suficiente, pratico meditação, mindfulness ou outra. Portanto, aqui temos, engraçado este gráfico, não é? Temos aqui uma divisão muito interessante, 25% frequentemente, 13%, 25% muito frequentemente, 13% frequentemente, 25% ocasionalmente, raramente também com 25%. Significa que existe aqui uma distribuição
muito equilibrada e que eu acho que é de nós olharmos para ela, o que é que podemos fazer para aumentar a nossa vitalidade. Podemos fechar, ficamos com uma ideia geral do grupo, mas o mais importante desta ideia geral do grupo, só para termos uma noção de como é que nós estamos todos, a mais importante é termos noção de nós próprios, como é que eu estou em termos de bem-estar e satisfação com a minha vida. Ok? Queria passar para o slide seguinte. Ok. Estamos a falar de nós próprios, mas estamos também aqui num webinar que é um contexto organizacional e para o qual nós queremos trazer esta questão da felicidade e da importância que ela tem no mundo organizacional. E a pergunta que eu lançaria, vou lançá-la para o Rodrigo, é, afinal, a felicidade gera produtividade? Se nós formos mais felizes, produzimos mais? É importante então trabalhar esta felicidade em nós para que depois no local de trabalho também possamos ser mais produtivos? Oh, Rodrigo, bola é sua. Obrigado, Anabela. Você pode descompartilhar? Eu vou descompartilhar, sim. Desculpa. Rodrigo, você pode compartilhar que já... Ah, tá. Você vai... Bom... Bom, cá estamos. Primeiro, uma boa noite. Eu acho que já são 6h30 aqui. As minhas duas colegas falaram muito da felicidade, falaram muito da visão da psicologia, mas eu sou um economista, brabo. Eu sou homem dos números. Então, eu vou olhar agora tudo isso por um outro prisma. Tá? Bom, é mentira. Mas, assim, o que é essa história de produtividade? Né? Nós não estamos com muito tempo, então eu vou dar uma aceleradinha aqui e eu vou passar direto para Deixa eu ver aqui... Por que eu não estou conseguindo? Ah, sim. Eu vou passar aqui direto para uma classificação de níveis de produtividade. E vou trazer logo um conceito que é o seguinte. Produtividade é uma relação entre energia que eu gasto e resultado que eu obtenho. Então, eu posso classificar qualquer pessoa, posso classificar qualquer empresa em 5 níveis. E eu vou passá-los aqui. No primeiro nível, o mais baixo, eu gasto muita energia e tenho um resultadozinho pequenininho. Isso aqui é muito comum, acontece em vários lugares. Eu estou aqui em Portugal há 4 anos e escuto muitas pessoas dizerem: ah, mas eu trabalho muito, eu trabalho muito, eu trabalho demais, eu trabalho demais. Trabalhar demais não necessariamente tem a ver com produtividade. Eu exerço várias tarefas, mas talvez eu não seja produtivo. Bom, nós temos esses níveis aqui de produtividade e o ideal é quando nós chegamos no nível 4, ou melhor, no nível 2 e no nível 1, onde a energia que eu coloco gera bem mais resultado. O nível 1 é esse aqui. Com um pouco de energia, eu tenho muito resultado. Essa pessoa ou essa empresa, nós podemos dizer que ela tem uma excelente produtividade. Eu vou dividir o nosso foco aqui, o foco da minha participação em 2 aspectos, como as minhas colegas também fizeram. Eu vou falar da produtividade rapidamente no âmbito das empresas e das pessoas. Quando nós falamos de empresas, tem uma classificação muito bacana que eu costumo utilizar nos trabalhos, que diz o seguinte: nós temos 4 tipos de empresas. As predadoras, as parasitas, as competitivas e as simbióticas. Eu não sei se vocês já trabalharam, espero que não, numa empresa predadora. A empresa predadora é aquela empresa que vive em guerra. A empresa está numa dinâmica que é uma dinâmica. Trabalhar numa empresa assim, e eu já trabalhei durante um período felizmente curto, era uma das piores coisas possíveis. A empresa vivia num clima de guerra. Era um clima que você percebia no ar. Como que você pode ter numa empresa dessa uma produtividade, resultados, pouca energia com grandes resultados? Eu digo que é praticamente impossível. A empresa parasita é aquela que mata o sujeito, mas aos poucos. Ela vai pegando a energia, vai pegando o sangue da pessoa,
aos poucos, ela vai drenando a energia, né? Então, também, quando nós falamos de produtividade, definitivamente não é o melhor lugar para se estar. A empresa competitiva é aquela empresa em que somos nós contra eles, é a minha área contra outra área, às vezes a área de vendas com a área de marketing brigando, competindo por resultados. Isso pode ser, e algumas pessoas até acreditam que isso seja um fator de crescimento de produtividade, mas eu, particularmente, eu não sigo essa linha. Por quê? Porque numa empresa muito competitiva não existe muita integração. A integração para o todo, para o único, não é uma coisa que aconteça com tranquilidade. E, por fim, nós temos a empresa simbiótica. Essa imagem aí de um búfalo, um pássaro, mostra bem essa história. Esse búfalo é cheio de carrapatos, como essa figurinha do parasita aí em cima. E esse pássaro se alimenta desses carrapatos. Ambos animais convivem de uma forma integrada. Existe uma relação muito forte entre eles. Um depende do outro, um trabalha para o outro. E a empresa simbiótica, ela traz muito disso. Eu vou fazer rapidamente aqui uma enquete. Vocês só precisam colocar de 1 a 4. Vocês trabalham numa empresa o quê? Predadora, parasita, competitiva ou simbiótica? Só coloquem um número para a gente poder acelerar esse processo aqui. Vamos ver. Nesse caso, eu acredito que nós temos aqui teremos boas respostas. Desculpa, eu acabei compartilhando a pergunta. Sem problema, sem problema. E o pessoal já está respondendo aqui. Já temos... Ok. Vamos lá. Vamos lá. Essa aí é uma respostazinha temos só colocar 4, 5... Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Muito bem. Como é que ficamos? Aí estão nossos resultados. Que maravilha. Temos 50% de pessoas trabalhando em empresas simbióticas, 13% em competitivas e parasitas, 38%. Cuidado com as parasitas, hein? Prestem atenção, não fiquem nessas empresas parasitas, procurem outros lugares para vocês se desenvolverem. Essas empresas, elas não favorecem muito o aspecto da empresa, né, para a pessoa, para o colaborador, ou seja, os elementos necessários para que você possa produzir. Mas vamos ver que tem um outro lado, da própria pessoa, como a Joana, como a Anabela já mencionaram. Mas vamos dar seguimento aqui. Bom, as marcas mais fortes e reconhecidas no mercado, né, isso daqui não é uma frase minha, mas nós podemos dizer que as marcas mais fortes e reconhecidas no mercado são as que existem por uma causa. E essa causa, ela move todos, e essa causa cuida bem de todos os grupos que ajudam essa empresa a existir. Uma empresa que tem a causa é uma empresa que ela não está preocupada somente com o bolso do dono, do acionista ou do patrão, que é uma palavra muito falada, né, no meio industrial aqui em Portugal. É uma empresa que está preocupada com a comunidade, que está preocupada com o colaborador, que está preocupada com o cliente, com o fornecedor, em ter boas parcerias. A Joana já trouxe esse elemento, mas eu reforço isso aqui na visão da produtividade. As marcas mais fortes são essas que têm uma causa, que não olham apenas para o órgão mais sensível, né, do nosso corpo, que é o bolso. Elas têm um olhar muito mais expandido. E aí, nós falamos das empresas simbióticas. E as empresas simbióticas, essas que têm a causa, essas que têm uma dinâmica diferente, elas têm 4 R's. O primeiro R é um R de respeito. Nessas empresas, as pessoas são respeitadas, são ouvidas, são valorizadas. Acontece tudo aquilo que Joana e Anabela já mencionaram aqui antes. E não são apenas os colaboradores, mas os clientes existe respeito pelo cliente, existe respeito pelo acionista, pelo fornecedor.
Então, respeito é algo fundamental, é a pedra principal, que está lá embaixo, dando sustentação para tudo. Empresas que têm respeito criam reputação. O colaborador que trabalha nela, ele fala com orgulho dessa empresa, e ele fala para todo mundo. Ele passa a palavra sobre como é bom trabalhar naquela empresa. O cliente que compra dessa empresa fala de como ele gosta da proposta dessa empresa, do propósito dessa empresa, do motivo, da forma, da qualidade. A empresa ganha reputação. E às vezes acontece até de um próprio fornecedor preferir entregar um produto para esta empresa do que para outra. Por quê? Porque ele sente parceria, ele gosta disso, ou seja, a empresa já tem reputação. Respeito e reputação levam a relacionamento, a fidelização. E muitas vezes, uma pessoa que trabalha numa empresa dessa, uma empresa simbiótica, mesmo que ela receba uma proposta para ganhar um pouco a mais, Joana trouxe um elemento ali de que o aumento salarial ou o dinheiro tem um peso de 12%, uma pessoa que trabalha numa empresa simbiótica, ela vai questionar 1000 vezes se aquela proposta para ganhar um pouco a mais vale o sacrifício de perder todo o ambiente, toda a estrutura que ela tem numa empresa como essa. Bom, respeito, reputação e relacionamento levam a resultado, ou seja, é um resultado. A causa da empresa mobilizando tudo isso e fazendo com que fornecedor, colaborador, cliente, todos trabalhem, todos estejam em sintonia. A energia para a empresa é uma coisa muito forte, ou seja, existe resultado. E resultado do ponto de vista econômico, né? Eu estou falando aqui não só econômico, mas eu estou falando de psicológico, bem-estar e assim por diante. Bom, uma enquete rapidinha aqui, tá? Eu só vou perguntar para vocês se na empresa de vocês existe, são 3 perguntinhas básicas. Existe respeito nessa concepção de você ser ouvido, de você ser valorizado? Depois, na sua empresa existe reputação, existe esse orgulho de você pertencer à empresa, o orgulho do fornecedor, do cliente, essa coisa da empresa ter um nome, essa empresa ser respeitada, ter essa atração, gerar essa atração. E, por último, se a sua empresa gera relacionamento, fidelização, não só de quem trabalha, mas do cliente, do fornecedor e assim por diante. Vamos lá, vamos ver como estão... 5 de tempo. 6. Faltam 2 pessoas. Vamos lá. 7. Falta só uma pessoa. Das 8 que tem respondido. Se bem que eu vi alguém cair. 8. Muito bem. Maravilha. Compartilhando. Opa, bom, então tem respeito, sim, 63%. Bom, mas já temos aqui 30%. Vamos olhar pelo lado positivo, já que as nossas colegas são da psicologia positiva, vamos olhar pelo lado positivo. 68% sim, tem respeito. Na segunda, 73% tem reputação. Deixa eu ver aqui embaixo. E com relação a relacionamento, 63% dizem sim. Mas vamos lá. Vamos avançar aqui, que nós não temos tanto tempo assim. Bom, eu falei na ótica da empresa, agora vou trazer aqui a questão da produtividade pessoal. Eu trouxe essa imagem, que é uma imagem de um quebra-cabeça, e a primeira pergunta para nós termos produtividade é o seguinte: será que você tem clareza sobre aquilo que você precisa fazer ou ter resultado? Naquele gráfico, eu mostro que produtividade é uma relação entre a energia que eu gasto e o resultado que eu quero obter. Agora, se eu pegasse, por exemplo, um saco plástico com 1000 pecinhas de um quebra-cabeça como essa imagem, e colocasse na frente de cada um de vocês, e pedisse para que vocês montassem esse quebra-cabeça, sem saber ao certo o que é para ser montado, o que deve ser montado,
a chance disso acontecer, ela diminui. Mas se eu pegar a caixa, né, normalmente no quebra-cabeça nós temos a caixa onde vem a figura do que vai ser montado. Se eu mostrar a caixa, e vamos dizer que nessa caixa tivéssemos aqui um vaso de flores, ao saber exatamente o que eu vou montar, seria talvez mais fácil eu começar a separar essas peças por cores, já ter uma ideia, né? Eu estou vendo ali um gerânio, sei lá, uma rosa, então eu já sei de que forma eu posso começar a separar. Produtividade é importantíssimo eu saber o resultado que eu preciso atingir. E tem algumas questões relacionadas à produtividade que são básicas. Existem várias, mas eu trouxe apenas 4 aqui. Estar ocupado não significa produzir. Aquela pessoa que passa o dia inteiro, trabalhei muito, nossa, estou cansado no final do dia, não necessariamente significa que ele produziu, que ele trouxe o resultado daquilo que precisava ser feito. Produzir é pegar as peças certas daquilo que é o quebra-cabeça, ou seja, daquilo que você precisa fazer. Um exemplo rápido. Se eu sei que eu preciso fazer uma apresentação para a semana que vem, para um webinar que eu vou participar, eu tenho que colocar todas as atividades que vão me levar a obter o resultado final disso. Eu tenho que pesquisar os conteúdos sobre o tema, eu tenho que preparar um PowerPoint, eu tenho que procurar as fontes. Ou seja, essas são as peças para eu montar o quebra-cabeça e ter no final um resultado. Se eu, por exemplo, sabendo que eu tenho que fazer tudo isso, for fazer um bolo, aguar as plantas e fazer mais uma série de coisas, na verdade eu estou procrastinando, estou escolhendo peças que não têm nada a ver com o resultado que eu preciso dar. E um outro ponto extremamente importante. O que faz as pessoas ficarem meio confusas e muitas vezes perdidas não é elas não atingirem o resultado pretendido. Então, por exemplo, hoje eu tinha que fazer 4 atividades, que era separar os livros que eu vou pesquisar, entrar na internet e buscar uma bibliografia, entrar no PowerPoint e começar a fazer alguma coisa, e pesquisar uns dados, sei lá, na internet. Pronto. Se eu fiz de 4 coisas, eu fiz 3, eu estou alinhado com o meu propósito. Agora, o problema é quando eu sei que eu tenho que fazer e começo a procrastinar. No final de um dia, aquela sensação de vazio por não ter feito o que eu deveria fazer, né, é que causa uma tremenda angústia. Esse tema procrastinação, ele vale um webinar por ele mesmo, né? É um tema bastante atual. Praticamente todos nós procrastinamos em algum nível, mas nós não vamos tratar disso nesse momento. E aí, qual é o seu grau de produtividade? Vamos fazer aqui rapidamente, vocês vão colocar de 1 a 5, tá? É o seguinte, você faz uma tarefa por vez ou você é aquela pessoa que diz que é multitarefa, eu sou multitask, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo? E aí, a número 1 é o seguinte, olha, eu faço uma tarefa por vez? Putz, não, eu sou multitask. Se você botar o 2, olha, às vezes eu sou assim, às vezes eu faço uma tarefa só. A 3 é mais ou menos, às vezes sim, às vezes não. O 4, olha, isso aí tem a ver comigo. E o 5, quando eu estou dizendo, eu sou esse cara, eu sou um cara monotarefa, faço uma coisa de vez. Então, vamos responder aqui. Existem 5 perguntinhas, se eu não estou enganado. As respostas são sempre as mesmas. Vocês só vão dizer qual é o nível que vocês têm. Então, vamos lá. Arnaldo, controla aí depois as respostas, por favor. Ok. Lá temos 6
Eu acho que 2 pessoas caíram agora pelo som que eu ouvi. Então, vamos lá. Vamos às 7, respostas. encerrando. Vamos ver aqui. Compartilhando. Bom, olha só, né? Na primeira, eu vou pegar logo o ponto mais relevante. Bom, você faz uma tarefa por vez? Mais ou menos. A grande maioria ficou ali no mais ou menos. Só para poder passar para vocês, existem inúmeros estudos que dizem que aquelas pessoas multitask, que saem fazendo várias coisas ao mesmo tempo, são menos produtivas do que os monotarefas. Ok? Até porque o tempo que você gasta para mudar de uma tarefa para outra e começar a efetivamente se fixar nela, você perde tempo na hora que você toda hora muda de uma tarefa para outra. Pode parecer que é muito bom, mas estudos dizem que não é bem assim. Na segunda, priorizo minhas atividades para o dia seguinte. A grande maioria, 57%, dizem que, olha, tem a ver comigo. Então, já estão ali, indo na linha da psicologia positiva, já estão bem melhores do que a média. Né? Isso é extremamente importante. Com relação à terceira, reúno minhas atividades por tipo de tarefa. Às vezes sim, às vezes não, foi a grande vencedora. E isso, mais uma vez, é uma forma de você aumentar a sua produtividade. Então, se você deixa, por exemplo, as reuniões para um dia da semana, claro que nem sempre é possível, mas se você começa a criar blocos de atividades na sua agenda, isso faz com que você tenha foco para resolver problemas daquela natureza. Então, eu deixo reuniões ou então atividades externas para um determinado dia. Isso aumenta a sua produtividade. E por último, não. Nós temos aqui, costumo deixar meu ambiente de trabalho organizado com o mínimo necessário. Olha, mais ou menos aqui foi o grande vencedor. Isso para quem gosta de procrastinar, deixar o ambiente de trabalho um pouco menos organizado, isso aí é combustível para a procrastinação. Porque o procrastinador, e todos nós temos um grau disso, o bom procrastinador vê detalhes, vê formas de deixar de fazer aquilo que ele está fazendo de uma maneira muito fácil. Então, um ambiente com poucas coisas, só o essencial que você precisa trabalhar, ele é crucial para que você possa aumentar a sua produtividade. E, por último, tenho clareza das minhas metas futuras. Né? Aqui, pelo que eu vejo, ficou esporadicamente, sou assim. Então, eu faço aqui um convite para aqueles que desejam aumentar a produtividade. É muito interessante pensar nas metas futuras, pensar em programar aquilo que são os seus resultados futuros, porque é isso que vai dar a direção e é isso que facilita muito a dar clareza para os resultados que você precisa alcançar, em consequência, aumentar a produtividade. Pois bem. Eu? Sim? Oi, Arnaldo. Como sugestão, eu te diria para apresentar seu amigo agora. Olha, eu vou chamá-lo agora, deixando aqui essa dica. Olha, ser produtivo é estar alinhado com o seu propósito e realizar ações que vão ao encontro dele. Então, com vocês agora, meu amigo Arnaldo, para darmos continuidade aqui ao nosso evento. Não sou nem eu, não. Aquele teu outro amigo, que é mais teu camarada ainda. Sim, o meu amigo Armindo Borges. Gente, nós vamos ver aqui... Opa. Posso rapidamente aqui só fazer uma rápida introdução. Vocês vão ver agora aqui um vídeo, 3 minutinhos, muito rápido, de uma pessoa, que é esse empresário Armindo Borges, dono de uma pequena fábrica em Penamacor. Quem é de Portugal já deve ter ouvido falar, o 2º menor município de Portugal. Ele é dono de uma fábrica de sacos de ráfia, ou seja, ele não é dono da Google, não trabalha com alta tecnologia, mas nós vamos ver aqui como uma pessoa, como um empresário, consegue aplicar, né, uma série de conceitos do que nós falamos aqui. Então, por favor, Arnaldo.
Dou aqui uma ajuda. Vai embora. Está. Sempre que necessário, Armindo Borges dá uma mãozinha aos empregados. Mas a ajuda deste empresário, que há 23 anos gera uma fábrica de confecção de sacos em Ráfia, vai muito além do empenho que à partida se espera de um patrão no local de trabalho. Não há patrões, nem há empregados, há colegas. Eu tenho a minha função e na minha função é conseguir trabalho para esta gente, conseguir matérias-primas para esta gente e conseguir que esta gente seja feliz. Estar atento às suas necessidades é a minha obrigação. Trabalhar entre quatro paredes, horas a fio, em tarefas, a maioria repetitivas, nem sempre é fácil, mas nesta fábrica, em Penamacor, há máquinas para produzir e outras para cuidar do corpo e aliviar a mente. Nas mesmas instalações funciona um ginásio à disposição dos funcionários. Todos os dias da semana venho cá treinar. Depois de terminar o turno? Sim, sim. E quando estou no turno da tarde, que entra às 3 da tarde, venho de manhã às 9h30 treinar e depois vou trabalhar. Ajuda muito. A gente tem mais força para trabalhar. Sei lá, não é fixe. Ter um ginásio aqui à porta de casa é muito bom. À porta do trabalho, no caso, não é? Casa à porta de trabalho, sim. Sair do trabalho e vir logo para aqui. É uma forma também de desanuviar a cabeça, não é? Sim. O stress do dia-a-dia faz bem. Eu gosto muito disto, gosto de ginásio e foi uma sorte grande, não sei eu, 1,9 milhões. No ginásio não se perdem energias, são transferidas para dentro da unidade de produção, onde o esforço de quem trabalha é recompensado com salários acima da média, pagos a horas e não só. Uma vez por ano, Armindo Borges leva para férias os 30 funcionários com viagem e estadia pagas pela empresa. Eu não ofereço as viagens. Eles é que ganham as viagens. É gratificante. E aqueles 8 dias que passamos juntos é unificador. A família fica mais unida. Eu já passei por vários trabalhos e aqui temos um patrão que nos motiva-nos, pagando viagens, pagando salários a horas, e ele, pronto, como patrão, é uma pessoa 5 estrelas. É fora do normal. Que eu conheço, já tenho 27 anos de trabalho, nunca conheci um patrão como este, sem dúvida. Tudo o que é de bom. Quando um patrão se orgulha de um empregado tem que dar tudo pelo um patrão como este. Toda esta gente está mal paga. Esta gente devia ganhar pelo menos o que ganha um ministro do nosso país. Só assim é que se justifica que um trabalhador trabalhe 8 horas no duro como eles trabalham. Esta gente levanta-se às 5 da manhã e vem trabalhar com um sorriso nos lábios. Merecem tudo, tudo. Esta empresa valoriza os trabalhadores e deles recebe empenho com resultados visíveis. A fábrica, que exporta mais de 80% da produção, faturou no ano passado 4 milhões de euros e este ano, em plena crise, o volume de negócios deverá crescer 20%. Numa empresa que prima por atitudes que marcam a diferença. Muito bem. Onde estávamos aqui? Deixa-me voltar aqui. Bom, aí eu pergunto para vocês o seguinte, né? Será que isso existe? Será que essa história é verdade? Será que existem empresas, nós chamamos aqui de unicórnios brancos, ou empresas felizes são unicórnios brancos ou são uma realidade? Né? Eu chamo a Joana para poder trabalhar um pouco melhor essa temática aqui. Joana. O que eu diria é que o vídeo, né, da empresa que a gente acabou de assistir, ela mostra que, de fato, né, a Ibersacos, ela nos prova que elas existem, né, que elas são uma realidade, e não precisa ser uma Google para fazer esse tipo de trabalho.
Apesar de existirem empresas que que têm essa proposta, essa preocupação e esse investimento na felicidade do trabalhador, como a Anabela pontuou bem, tem algo que sai de nós, né? Nós precisamos ver sentido do nosso trabalho, construir também essa felicidade. E aí eu deixo aqui o convite para vocês responderem um formulário que o Arnaldo vai colocar aqui no chat, e que vocês vão fazer em um outro momento, fiquem à vontade. É muito parecido com aquele termômetro do bem-estar que a Anabela já falou, mas que ela tem um pouco uma reflexão a mais, né? Para que você possa fazer, inclusive as que não puderam fazer porque estão no telemóvel, vão ter a oportunidade de fazer a ferramenta, e tem lá os nossos contatos da rede, vocês podem nos acionar para trocar uma ideia e a gente refletir sobre isso juntas. Eu passo agora para o Arnaldo, né? Para ele fazer aí as considerações finais, juntamente com a Anabela, a Leila, a Inês e todos os outros. Obrigada. Gente, esse povo que tem conteúdo, vou te falar, Marinês, precisamos de 4 horas para juntar 3 feras dessa, e vou te falar que se bobear não cabe, hein? É verdade. Aí é um tema super interessante e acho que nos toca a todos. É verdade, independentemente da área que tenhamos, ou do país onde se trabalhe, é importantíssimo, é verdade. E é uma busca mundial hoje, né? É verdade. Acho que vocês trouxeram pontos super importantes e graças a Deus a gente vê grandes movimentos de grandes empresas, né? Não só do seu Armindo, mas você vê as grandes empresas, até por uma questão de necessidade de retenção de talentos, caminhando nessa direção. Então, isso é muito legal. Acho que a gente nos dá uma visão de futuro muito positiva. Arnaldo, posso só interromper? Por favor. Sim, eu sei que o tempo é muito curto, mas é só um exemplo que eu tenho assistido muito aqui no Faro Avenida, que é desde a pandemia, que realmente muitas empresas estão preocupadas com o bem-estar dos colaboradores e como disse muito bem, reter o talento. Portanto, há estudos feitos, está comprovado, mas nós aqui vimos mesmo no terreno, que é a grande parte das empresas está a dar oportunidade aos seus colaboradores, quem pode trabalhar à distância, de fazer um trabalho remoto, não a 100%, muitas vezes, porque não é possível, porque perde-se a identidade, a cultura da empresa, o propósito, não é? Mas dá-se oportunidade aos colaboradores de escolherem trabalhar 2 a 3 dias por semana em sua casa ou fora da empresa. E isso realmente tem-se manifestado um ponto muito positivo na sua produtividade. E reter o talento, não é? É o que nós queremos e ficar realmente com os bons colaboradores e com aqueles que nos defendem, e eu acho que isto veio mudar muito a nossa maneira de ver, e é geral, quem não pensava assim está a mudar para este conceito. Quem pode, é óbvio, não é? Porque há trabalhos que só fisicamente poderão ser e presencialmente poderão ser desempenhados, mas muitos deles agora dão oportunidade e mesmo contratar pessoas fora, estrangeiras, cada vez há mais essa questão, portanto, a ser possível. Pronto, peço desculpa, mas não queria deixar de passar esta informação. E se não fosse essa parte, eu não estaria aqui com vocês agora, dado que neste momento eu estou no Rio de Janeiro, do outro lado do oceano. Mas, gente, em respeito ao prazo, ao tempo de vocês, muito obrigado a todos. Vou passar a palavra agora para a Leila, para a gente fechar dentro do nosso compromisso. Marinês, muito obrigado. Joana, Anabela, Rodrigo, show de bola. Muito obrigado. Leila. Obrigada. Olha, eu tenho que agradecer a todos, a presença de todos, a Marinês e o quarteto, né, o trio que preparou esse lindo evento, o Arnaldo que está aqui, e fico muito feliz. Traz da felicidade, Anabela. Beijo para vocês,
mora no meu coração. Obrigada. Beijo. Adeus. Obrigada. Obrigada. Tchauzinho. E não Obrigada se a esqueçam todos. de olhar o chat, que tem um link do documento que a Joana comentou. É só clicar que vocês já vão para um drive para poder trabalhar nele depois. E não esqueçam o próximo evento. 2 de dezembro. Isso, 2 de Rodrigo. dezembro. Valeu. Abraço, Muito gente. bem. Gente, bom resto de semana para todos, bom fim de semana. Não sei se é feriado, não é feriado, né? A independência foi nossa. Hoje é na Angola, a professora Maria Tereza e a Carla estão vivendo feriado na Angola, segunda é no Brasil.